Caridade. Do Antigo Testamento à contemporaneidade. Caritas. Com uma jornada para dentro de si mesmo. Bom dia, queridos amigos. Vamos tentar, ao longo de alguns encontros, buscar como a caridade foi sendo vista e vivenciada desde o Antigo Testamento até a nossa presente contemporaneidade. Começo, pois, nossa primeira conversa de hoje com dois trechos de uma carta de São Bernardo. São Bernardo foi um francês de Claraval, do início do segundo milênio cristão, e que delineou a regra monástica que guiaria os cavaleiros templários. Esta carta, que aqui cito, era endereçada a Santo Aelredo, abade de Riavaux, e acabou sendo publicada como introdução ao seu livro O Espelho da Caridade. Na carta, Bernardo de Claraval exorta a Elredo de Riavaux a escrever sobre a caridade. Por isso, quis eu conversar ou começar a nossa trajetória histórica por considerar a similaridade com o convite que nos é feito nesta manhã. Refletirmos sobre a caridade. Vamos às palavras de São Bernardo. A maior virtude dos santos é a humildade, se verdadeira, se discreta. A humildade nem deve assentar numa parte de mentira, nem conservar-se com o sacrilégio da desobediência. Roguei a tua fraternidade, ou melhor, ordenei, supliquei, invocando o nome de Deus, que me escrevesses umas coisas, entre as quais prevenisses os queixumes de alguns, que avançam com o esforço do mais fácil para o mais exigente. Não condeno, não censuro a escusa, mas acuso frontalmente a obstinação. Excusar-se teria sido próprio da humildade, mas acaso é próprio da humildade não obedecer? Não aquecer? Por certo, resistir é como que um pecado de alucinação. É como um crime de idolatria o não aquecer. Mas clamas que é obrigar a meter ombros feminis a uma carga pesada. E que é mais cauteloso não arrostar com o trabalho proposto do que sucumbir sob o feixe quando te puseres debaixo dele. Ordeno, portanto, que em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, não adies registrar com a tua pena aquilo que em longa meditação te foi dado conhecer sobre a excelência da caridade, sobre o fruto, sobre a sua ordenação, assim como sobre o que é a caridade e quanta doçura há em possuí-la. Quanta opressão se sente na concupiscência que lhe é contrária, sobre como a tribulação do homem exterior não diminui a própria doçura da caridade, mas antes aumenta. Finalmente, reconheçamos na tua própria obra, como num espelho, qual a descrição que deve haver na sua apresentação.
Contudo, para que a tua modéstia seja poupada, que esta mesma carta seja fixada no frontispício da obra, a fim de que tudo aquilo que no espelho da caridade, pois é este o nome que pomos ao livro, desagradar ao leitor, não seja imputado a ti, que obedeceste, mas a mim, que te forcei contra a tua vontade. Saúdo-te em Cristo, amado irmão. Com este prefácio à nossa aventura histórica, com essas palavras animadoras de São Bernardo a Santo Aioredo, advertindo-o sobre a humildade que há de propor quem estude a caridade, dado a complexidade do universo de virtudes que se alicerça na caridade, vamos então à nossa conversa de hoje. Preparar-se para facilitar uma reflexão sobre o Evangelho, estudar para uma palestra, escrever um texto ou fazer uma apresentação é sempre aprender. Com quase 60 anos de idade, eu jamais poderia imaginar o quanto eu aprenderia me preparando para os nossos estudos de Evangelho, que realizamos todas as quintas-feiras, às 20 horas, de maneira online, na Casa Fraterna Chico Xavier, e especialmente me preparando para essa nossa conversa, que hoje se inicia. Eu posso lhes dizer que o conceito de caridade e suas implicações está sendo uma grande descoberta para mim. Duas coisas abalroaram o que eu pensava. A primeira, a grandeza do que é a caridade. A segunda foi minha ilusão. Conforme eu estudo, mais eu constato que era ilusão o que eu pensava saber sobre a caridade. Grande engano do meu espírito presunçoso. Hoje, e digo somente por hoje, um dia de cada vez, como diz a oração da serenidade, dia 28 de maio, após descobrir que quase nada entendo de caridade, vivo a maravilhosa e empolgante aventura de saber que ainda tenho muito a aprender. Claro que este universo da caridade, considerando os aspectos externos da minha realidade e principalmente os internos da minha personalidade, me proporcionaram um certo medo. Mas, paulatina e humildemente, como recomenda São Bernardo, é duro reconhecer como eu estava longe da verdade. Antes de partirmos para o tópico que vamos abordar sobre a caridade, nesta manhã, devo confessar que, por outro lado, algo me tranquiliza e me sustenta. Eu tenho o Espiritismo como um guia seguro para prosseguir aprofundando meus conhecimentos e para me orientar emocionalmente cada vez que meus estudos tocam na intimidade do meu ser. E isso é muito valioso para mim. Queridos amigos da Casa Fraterna Chico Xavier, perdoem-me por este começo um tanto pessoal. Porém, penso que ele se justifica apenas por faltarem-me outras palavras para preparar aqueles que, como eu, desejem entender o sentido mais profundo do que seja caridade. Portanto, então, ao foco da nossa reflexão. Um passeio
por assim dizer, pela caridade na história, do Antigo Testamento à contemporaneidade. Antes, contudo, uma advertência. Relatarmos a caridade em termos históricos é tarefa complexa. Não podemos ter a pretensão de englobar em algumas apresentações, talvez 4, um assunto tão denso e que praticamente coincide com o tempo da formação do pensamento ocidental. Como talvez isso seja trabalho para toda uma encarnação, restringir-me-ei à contribuição de alguns filósofos, das primeiras comunidades do cristianismo e de algumas religiões, que ao final procuraram definir a caridade como sentimento, ou particularmente como uma atitude que ligam os seres humanos entre si. A caridade, assim, se dirige em primeiro lugar ao homem e, por causa disso, contém por natureza uma dimensão antropológica. Paradoxalmente, diante dessa afirmação que lhes fiz, mesmo sendo tão complexo falarmos da caridade, poderíamos encerrar nossa apresentação de hoje antes mesmo de começá-la. Por quê? Quem é o ser humano, nós já sabemos. E, portanto, podemos também simplificar a dimensão da caridade. Assim, poderíamos levantar 3 aspectos iniciais da caridade, ou diria melhor, 3 elementos de uma possível fórmula da caridade. O primeiro termo da fórmula, a caridade vê no ser humano, qualquer que seja, o meu próximo. O segundo termo da fórmula, a caridade ajuda o meu próximo quando ele está em dificuldades. Terceiro e último termo da fórmula, e talvez a parte mais difícil de compreensão, ao realizar obras de caridade, se revela o meu amor pelo próximo na mesma medida que a mim mesmo. Todos os que se dizem cristãos conhecem a fórmula que expus e que durante séculos vem acalmando nossas consciências de boas obras, bem como pelo número impressionante de empreendimentos caritativos que vem aumentando rapidamente, citando como exemplo, desde os hospitais de atendimento aos moribundos, até mais recentemente, a distribuição de sopa para os famintos e ou cestas básicas aos mais necessitados. Porém, penso que nossa noção de caridade deve transcender o que normalmente lhe atribui o senso comum. Ou seja, a atitude de assistência ou beneficência através de uma oferenda ou esmola concedida a alguém em situação de grande penúria. Falar da caridade ultrapassa a noção altruísta que citei há pouco. Discorrer sobre a caridade se associa ao sentimento e à atitude que relacionamos a alguém por quem ele é. Ou mais filosoficamente falando, olhar o próximo pelo que ele vale em si e por si mesmo, e não somente à medida que ele serve a nós. Nesse sentido, a caridade não é tão somente uma atitude externa ou um ato isolado. É também um estado de espírito, uma atitude psíquica, uma atitude que predispõe a outra atitude mais elevada.
A caridade é um meio, como uma ponte que nos leva de um lugar a outro, sem os perigos de que venhamos a cair no abismo. Não se trata apenas de uma atividade externa, como um compromisso social ou uma regra decorrente de um preceito religioso. Podemos até iniciarmos a compreensão do significado da caridade pela prática externa, mas isso não garante alcançarmos o seu sentido real. O exercício da caridade, como de qualquer outra atividade humana, deve ser buscado na consolidação de seu sentido mais oculto. Vamos então a um pouco de história. Vamos fazer alguns apontamentos sobre o Velho Testamento e a caridade. O cristianismo não trouxe ao mundo a caridade. Muitos séculos antes de Jesus Cristo, já a caridade florescia em todas as cidades da antiguidade, sendo praticada com uma fraternidade e uma generosidade da qual muitos cristãos, na atualidade, nunca fizeram uma ideia. A importância da caridade no projeto de Deus fica evidente na medida em que lemos no Velho Testamento, especialmente os ensinos dos profetas. Eles não apenas convocavam as pessoas para que cumprissem suas obrigações para com Deus, mas também alertavam para as obrigações horizontais, ou seja, as responsabilidades com os necessitados. Como não se lembrar de Isaías, por exemplo, exortando Israel no sentido de aprender a fazer o bem, atender à justiça, repreender ao opressor, defender o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas. Isaías 1,17. Ter compaixão com o próximo era sinal que permitia reconhecer a descendência de Abraão. Em Jerusalém, antes de Jesus Cristo, já corria um ditado que dizia: o sal da riqueza é a prática da caridade. Se esse era o ideal de Deus revelado nas Escrituras e ensinado pelos profetas, não significa, contudo, que os mais ricos obedeciam ao pé da letra. A grande prova está na predominância de temas críticos nos livros proféticos em relação à falta de obediência a este, que era um dos grandes mandamentos de Deus. Se a lei fosse cumprida, em seu aspecto mais prático, que diz respeito aos processos relacionais, especialmente as responsabilidades com o próximo desvalido, não haveria pobres em Israel, segundo podemos concluir na leitura de Deuteronômio 15:4. A instituição do ano sabático e do ano do jubileu visavam exatamente criar condições para que as desigualdades fossem atenuadas. O problema, contudo, como em todas as épocas da história, inclusive hoje, estava na aplicação da legislação. Por isso, os profetas atacaram duramente a sociedade. A sociedade era consciente da lei, mas a respeito ou a despeito deste conhecimento, não distribuía justiça para todos, como determinava e a fé, ou Deus. Ora, Deus a todos criou para a liberdade. Poderia um homem que não tem acesso aos bens elementares vivenciar a liberdade? Diante de um quadro onde predominavam práticas excludentes em relação aos pobres, qual deveria ser o papel do povo de Deus? Não poucas vezes, o que se verificava era a omissão dos deveres estabelecidos por Deus em relação aos desvalidos. A prática profética, que atacava a sociedade que não distribuía justiça para todos, que não vendia a preço justo,
que, enfim, esmagava a cabeça dos pequenos, conforme verificamos em Amós 2,7, comprova essa tendência. A sociedade, em que tese conhecia o querer de Deus em relação ao compromisso com o próximo necessitado, estava corrompida. Ao invés de ajudar ela própria, a sociedade daquela época, contribuía para o avanço da miséria, na medida em que adotava práticas comerciais espúrias, iludindo os compradores com balanças alteradas, mercadorias de qualidade inferior e preços exorbitantes, conforme também podemos verificar em Amós 8, 4-6. As classes poderosas nadavam no luxo às custas daqueles que eram por ela explorados. O quadro gerado por uma sociedade capitalista incipiente era lamentável. Para dimensioná-lo, basta lembrar que os próprios juízes oprimiam, extorquiam e rejeitavam os pobres. Amós, capítulo 5, versículo 12. Na última era do Antigo Testamento, é quando começamos a constatar que o judaísmo investigava a natureza do amor fraternal e do amor ao próximo. E é quando percebemos a recomendação de que se devia incluir o amor por um adversário judeu ou um inimigo gentio. Não faças aos outros aquilo que não gostarias que fizessem a ti. Essa é toda a lei. O resto é só comentário. Dizia o grande rabino Hillel, o ancião, nascido 60 anos antes de Jesus Cristo. E em outra ocasião, acrescentava o mesmo rabino: se nós, judeus, cuidamos apenas de nós mesmos, o que somos? Até mesmo na comunidade do jihad, que já ouvimos tantas vezes na televisão, sempre ligada a atos terroristas, encontramos textos nesse sentido. Assim pregava o jihadista: justiça e lei, amor misericordioso, conduta modesta em todos os seus caminhos, justiça e amor misericordioso para com os oprimidos. Apesar desses ensinamentos, é bem provável que os judeus tivessem grande dificuldade em incluírem pagãos na categoria de próximo. E, portanto, os pagãos não seriam objeto obrigatório de sua caridade. O que é reforçado pelo fato de que não só eram tratados hostilmente pelos gentios, hostilidade do qual eles tinham uma longa história e que lhes traziam fresca em sua memória, como manifestado no livro de Daniel, mas eles mesmos, os judeus palestinos, tratavam da mesma forma os gentios, cuja companhia eles rejeitavam. E na diáspora, ou seja, na dispersão dos judeus, os gentios permaneceram como comunidades semi-autônomas dentro da cidade, como atestavam os escritos daquela época. Talvez seja por isso que os novos tempos, ou os evangelhos que virão após o Cristo, insistirão tanto no perdão, em não olhar as faltas dos outros, em não julgar ou condenar os outros. Daqui, vamos saltar um pouco da história e vamos fazer alguns apontamentos sobre, então, o Novo Testamento e a caridade. Conforme nossas últimas observações, ainda no Velho Testamento, poderíamos dizer que na época do Cristo, ou no tempo em que ele encarnou na Terra, por um lado, estava o pensamento teológico, que era um terreno bom e fértil para que ali se enraizassem os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas, por outro lado, estava a vida cotidiana das pessoas, que nunca chegaram a aceitar que esse mandamento de amor ao próximo
os forçasse a amar seus ferrenhos inimigos e incrédulos de Israel. E os ensinamentos de Jesus estão diretamente ligados à teologia profética e sapiencial que unia o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus fundiu os dois mandamentos em apenas um, como nos transcreve Mateus, capítulo 22, versículo 40. Esses dois mandamentos confirmam toda a lei e os profetas. Jesus não os fez apenas através da sua palavra, mas com toda a sua vida, compreendendo por próximo os foragidos da lei, publicanos, pecadores e os gentios. Jesus também vivenciou esse princípio com o próprio mistério de sua pessoa. Jesus se pronuncia como Filho de Deus e homem ao mesmo tempo. Jesus demonstra não apenas como no ser pode se fundir a divindade e a humanidade, mas também como pode existir este duplo amor. Doravante todos poderão amar a Deus e aos homens, e esse amor se tornará indissolúvel. Jesus afirma que ao chegarmos nesse estágio da evolução espiritual, será impossível amar a Deus deixando o próximo de lado. Aprendemos com os ensinamentos de Jesus que o amor unidirecional, em sentido vertical a Deus, será um falso amor. Porque Deus está presente na humanidade de cada um dos homens, e nesta humanidade que Deus quer ser amado. Amando o próximo, o crente cristão ama a Deus, e sem esta mediação, o amor é mentiroso. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 4 do capítulo 5, encontramos um belíssimo texto de João, onde ele explana sobre as fontes da caridade. Destacarei aqui somente o versículo 20, que assim nos diz: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, a Deus, a quem não vê, não poderá amar. Santo Agostinho, a quem nutro um prazer todo especial por estudar, aprofundando mais ainda sua reflexão acerca do amor ao próximo, chega à conclusão de que o mandamento das Escrituras, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, conforme está em Mateus 22, 37 e 39, pode ser sintetizado apenas no amor fraterno. Na Patrística de Santo Agostinho, Agostinho nos diz, vou falar exatamente como Agostinho escreve. O que é a caridade? É o amor. Qualquer que seja o mandamento está contido nesta frase e nela se completa. Em qual frase? Ama o próximo como a ti mesmo. E somente este o mandamento. E nesse estão ambos os mandamentos dos quais dependem a lei e os profetas. Vede como tudo se resume, e ainda assim somos preguiçosos. Eis que eram dois, e os dois se transformaram em um. Em resumo, ama o próximo e basta. As consequências dessa afirmação de Agostinho, ama o próximo e basta, são preciosas. Dizer que toda a vida pode ser resumida numa única regra, amar o próximo como a si mesmo, isso significa redesenhar toda a ética no amor fraterno. E se no amor ordenado ao próximo se encontra o amor a Deus, é possível declarar também que neste amor está o percurso para a vida virtuosa e feliz. Assim, o problema do destino do homem estaria dirimido de modo prático com o amor fraterno. Mas voltemos a falar de Jesus e da caridade no Novo Testamento.
Jesus bebeu das fontes teológicas e da tradição do seu povo e colheu deles o melhor que tinha, como os tradicionais ditos judaicos sobre o amor aos inimigos. Mateus, em Mateus 5,44, nos transcreve as palavras de Jesus. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos outros que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, rezai pelo que vos enganam. Em Lucas 6,31, Jesus nos orienta sobre a não violência. A quem te bater numa face, oferece a outra, e a quem tirar a tua capa, não lhe negues a túnica. Dá a quem te pede, e a quem te tira alguma coisa, não exijas de volta. E, finalmente, também em Lucas, encontramos a regra de ouro de Jesus, que já citamos há pouco. Como quereis que os homens vos tratem, tratei-os. Jesus expressa positivamente uma antiga frase do seu povo que era sempre mencionada negativamente. Não faças a ninguém o que não queres que te façam. Como consta no livro de Tobias, livro do Velho Testamento, 4,15. Como também consta nas máximas do ancião babilônico Hilel e nos escritos do filósofo judeu Filo. A partir de Jesus, nós teríamos que praticamente um curso para discorrermos sobre como a caridade e como o amor ao próximo se desenvolveram após a passagem de Cristo pela Terra. Os seguidores de Jesus Cristo originaram alguns movimentos que receberam várias nomenclaturas, apresentando traços especificamente distintos e com uma dimensão plural e também hostil em certos aspectos. Todos os grupos que se autodenominavam cristãos acreditavam estar cumprindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Nesse sentido, tiveram diversas formas de cristianismo, como, por exemplo, o paulino, o judaico, o gnóstico, o monástico, o cenobítico, o apocalíptico, dentre outros vários. Cada grupo de cristãos diferenciava-se pela sua liderança, pela mensagem e pela ênfase que davam à mensagem de Jesus. Mateus, por exemplo, nos explica seu modelo de vida comunitária no chamado Sermão do Monte, Mateus 5,8. Já a comunidade dos cristãos de Lucas o expõe, sobretudo, no sumário dos livros de Atos dos Apóstolos. Somente para efeito didático, vou relatar em nossos próximos encontros, não tão rapidamente, alguns desdobramentos dessas diferentes visões, muito mais com a intenção de que busquem por si mesmos estudar mais profundamente algumas dessas comunidades, buscando assim consolidar o que Kardec, anos mais tarde, chamaria de fé raciocinada. Para encerrarmos nosso encontro de hoje, lembro que, em Kardec, a fé raciocinada é a fé que permanece em constante contato com a razão. Isto é, a busca sempre de um saber mais amplo que argumenta e se questiona. Para isso, a fé espírita há de ser permanentemente reconstruída no diálogo com os diversos saberes, especialmente na interação entre o saber humano, de vertente científica, filosófica ou experiencial, e o saber espiritual, originado da interlocução mediúnica. Espero vocês em nosso próximo encontro sobre a história da caridade. Um bom dia a todos.